Horas depois de comer um bolo de aniversário, essa menina infelizmente perdeu a vida. Uma menina de 10 anos de idade ganha um bolo de aniversário, come ele feliz, a família também comeu, tudo isso foi gravado, fizeram vídeos desse momento, só que horas depois todos começam a passar mal. Alguns se recuperaram, mas o caso infelizmente teve um final trágico. Eu sou Thiago Santos e esse caso aconteceu na cidade de Patiala, em Punjab, na Índia. Foi no ano de 2024, especificamente no dia 24 de março de 2024, que era um domingo, quando uma menina de 10 anos de idade, chamada Manvi, estava comemorando o aniversário dela na casa dos pais. Eles resolveram encomendar um bolo de chocolate, fizeram isso através de um aplicativo de comida muito famoso lá na Índia. Eles escolheram o bolo em uma padaria que ficava perto ali de onde eles moravam e, segundo o avô da criança, eles encomendaram esse bolo por volta das 6 da tarde mais ou menos e receberam ele ali pelas 7, 8 horas da noite e aí já cortaram o bolo e 5 integrantes da família comeram. O caso na época já viralizou nas redes porque aquele momento feliz de comemoração foi gravado pelos familiares. Aparece ela comendo ali, também aparece a irmã dela, todos comem, só que aí o tempo vai passando e poucas horas depois, perto das 11 da noite, todos que tinham comido começaram a passar mal. Alguns estavam relatando muita dor de barriga, outros náuseas, só que a Manvi, a aniversariante, já tinha ido dormir e ela acorda, chama os pais e diz que não estava bem. De todos, ela era a que estava com o pior quadro. Segundo a família, ela começou a reclamar de estar meio tonta, de sentir náuseas e também disse que estava sentindo muita sede. E aí levaram água para ela tomou bastante água e voltou a dormir. Teve a irmã mais nova dela, que também estava bem mal, começou a relatar esses mesmos sintomas. Claro que todos ficaram muito preocupados, mas eles mesmos contaram depois que ninguém achava que era uma coisa séria e todos voltaram a dormir, mesmo sentindo esse mal-estar. O problema veio lá pelas 3 horas da manhã, quando os pais acordaram e resolveram dar uma olhada nas crianças, principalmente na Manvi, que era a que estava pior, né? E aí quando eles encostam nela, eles percebem que ela estava fria já. O desespero tomou conta da família, eles rapidamente levaram ela até um hospital e, de acordo com as notícias, ela já chegou lá desacordada, colocaram ela no oxigênio, fizeram também um eletrocardiograma. As notícias não falam se ela já chegou lá sem vida, só falam que ela estava desacordada. E aí, pouco tempo depois, já na manhã do dia 25 de março, o hospital informa que, infelizmente, a Manvi não tinha resistido. Aquela irmã mais nova, que também estava passando mal, conseguiu se recuperar, assim como todos os outros familiares. E aí começa toda uma dúvida sobre o que tinha causado aquilo. Primeiro, os médicos suspeitavam de uma intoxicação alimentar e a única coisa que a família tinha comido de diferente naquele dia era o bolo de aniversário. A família então logo culpou aquele bolo e foram atrás da padaria que tinha vendido para eles. E aí eles percebem que o nome da padaria que estava no aplicativo ali de comida era diferente do nome que estava lá no endereço físico da loja. Eles descobrem também que, na verdade, a padaria que tinha vendido para eles o bolo não era a padaria que tinha feito o bolo. Eles só estavam vendendo aquele bolo feito provavelmente em uma dark kitchen. Bom, a polícia entrou no caso e, principalmente pelos vídeos dela comendo viralizarem, esse caso acabou se espalhando por todo o país, por toda a Índia e virou notícia em todos os principais jornais ali. As autoridades foram até a padaria onde esse bolo foi feito e recolheram mais 5 bolos que eles tinham armazenado para passar por perícia e fazer os testes que precisava para identificar o que tinha ali dentro, qual substância. Porque, claro, as desconfianças já logo eram de que talvez era um caso de envenenamento. Só que foi muito criticado que a polícia só fez isso 5 dias depois de acontecer. Foram também lá para casa da Manvi e recolheram um restinho daquele bolo que tinha sido comido por eles no dia do aniversário. Só que esses testes demoram para sair o resultado. Assim que esse caso foi noticiado, a empresa que era dona desse aplicativo de comida removeu essa padaria da lista de lojas e também proibiu o dono dela a abrir novas contas ali no aplicativo. 3 pessoas que trabalhavam nessa padaria, 3 confeiteiros também foram localizados e presos pela polícia e eles foram acusados de vender produto contaminado. O resultado das análises desse bolo só saíram quase um mês depois, no dia 22 de abril de 2024, e esses resultados acabaram surpreendendo, porque segundo o que foi divulgado, foi encontrado dentro do bolo uma alta concentração de sacarina, que é um adoçante sintético. A concentração era muito maior do que é recomendado. Isso tanto naquelas amostras dos bolos que tinham ainda lá na padaria, como também naquele bolo que a família comeu. A sacarina, essa em pequenas quantidades, não faz mal nenhum, ela é muito usada. Só que de acordo com as notícias que a gente encontra desse caso, essa quantidade que estava nesses bolos era muito acima do recomendado.
recomendado. E aí, com essa quantidade muito acima do normal, ela aumenta rapidamente os níveis de glicose no sangue, que é exatamente o que teria acontecido nesse caso e provocado a morte da menina. As últimas notícias que a gente encontra desse caso são de quando esse detalhe aí desses resultados foi divulgado e é informado também que a família entrou na justiça contra o dono dessa padaria. Só que não tem mais informações sobre como esse caso terminou, se ele já terminou, se o dono da padaria foi preso ou em que pé está essa história atualmente. As notícias simplesmente param por aí e não se sabe o que aconteceu. Os funcionários esses estavam sendo acusados então por venda de produto contaminado e o que fez esse caso ficar muito famoso no mundo todo foram esses vídeos gravados pela família sem saber o que aconteceria horas depois.